Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário ALZR11 da Alianza Gestão. E lembrando meu amigo, se você não for inscrito, aproveite e se inscreva agora, deixe aquele likezão e ative o sininho. No momento a cota do fundo está avaliada em R$ 116,45. Nas últimas 52 semanas bateu uma mínima de apenas R$ 109,00 e uma máxima de R$ 120,12. E sim, ele está com esse dividend yield muito bom de 12,41, que é muito bom considerando que ele é um fundo de tijolo. Lembre disso, ele é um fundo de tijolo, é um fundo híbrido, aliás. Híbrido como assim, Adriano? É porque ele investe em vários setores de tijolos. Ele investe em galpões logísticos, investe em lajes corporativas, investe também em renda urbana, então ele investe em vários segmentos, além de outros. A gente vai ver isso daqui a pouquinho no relatório dele, o mais recente que foi lançado. E com tudo isso, ele teve uma desvalorização de apenas 0,9% nos últimos 12 meses. Só que esse dividend yield dele aqui é meio fake, viu? Você tem que ter atenção nisso. Porque se você olhar apenas para o dividend yield, ele é o fundo imobiliário desse setor de tijolos number one. É o número 1, principalmente se considerar esses híbridos. Por exemplo, lá no Investidor 10 considera que ele é um fundo do setor de galpões. Mas na prática, ele é mais ligado ao setor de lajes comerciais. Lembrando que lajes comerciais, atualmente, está em baixa, digamos assim. Tem uma vacância relativamente alta e com isso os rendimentos diminuem. E como é que ele está com esse dividend yield? Exatamente porque ele vendeu um prédio no ano passado e distribuiu todinho de uma vez só, pá, uma lapada, e com isso aumentou esse dividendo aí distribuído nos últimos 12 meses para R$ 14,45, era para ser R$ 9,50 mais ou menos. Foi quase R$ 5,00 de dividendos distribuídos num mês só, no ano passado. Então esse valor aqui ainda está incluindo esse valor. Se não fosse isso, ele estava com yield, eu já calculei na faixa de 8,5%. Aí sim, ele já não estaria mais no top 1, ele já ficaria lá na 7ª, 8ª posição dos fundos de tijolos desse segmento, pelo menos lá no Investidor 10, que ele coloca ele como fosse um de galpão. Em galpão, os fundos distribuem mais dividendos. Logo, lá, o dividend yield distribuído é maior. Se ele tivesse realmente em comparação com fundos de lajes corporativa, provavelmente ele ainda estaria numa posição muito boa. Mas ele não é 100% lajes corporativa, como a gente falou. Ele é híbrido, ele tem galpões, ele tem renda urbana, então ele tem vários outros segmentos de tijolos que ele aloca recursos. A gente vê que a máxima dele foi atingida aqui, no dia 17 de outubro, quando ainda estava tudo muito bom para fundos imobiliários e fiagros. Depois ele começou a cair, principalmente aqui, ó, comecinho de dezembro. Ele até demorou um pouco, mas na realidade ele caiu e voltou, né? Porque no final de outubro começou a ter queda nos fundos imobiliários. Ele caiu, depois voltou, caiu para um buraco aqui, ó. Aí subiu de novo, aí caiu. Aí subiu de novo, olha aqui, ó, o hype, em abril. Aí caiu de novo e aqui ele alcançou a mínima dele, ó. Dia 29 de maio, ele alcançou a mínima. Nessa época, todos os fundos imobiliários, principalmente tijolos, estavam em alta. Eu não sei o que aconteceu com ele exatamente para ele ter essa queda tão grande. Só que aí você vê que ele sobe de novo, cai de novo, sobe de novo. Ele é muito volátil, né? Esse fundo, te vê assim que ele é bem volátil. E agora ele tá nesse valor de R$ 116,45, pouco depois de uma emissão. A gente vai ver isso lá no relatório. E com essa emissão ele ultrapassou a barreira de 1 bilhão. Investidores falam que é bom investir em fundo de tijolo acima de 1 bilhão, o patrimônio líquido dele. E aí ele chegou nessa casa agora. A gente vê que o valor patrimonial da cota dele é R$ 106,44, ou seja, ele está bem acima do P sobre VP, 1,09. Tem vários investidores, especialistas de mercado de fundos imobiliários, que dizem que investe até 1,10 eles investem. Então o ALZR ainda seria aceitável ter ainda um pouquinho de aumento no valor, mas eu acho que ele tá caro, considerando que o dividend yield dele não é tão bom quanto parece. Já viu que tem esse fake news aí, que dá a entender que ele tá com dividend yield muito bom. Eu acho que muita gente pode estar olhando o dividend sem saber o que aconteceu, o dividend yield, e com isso comprou muito ele e fez esse valor dessa cota subir para 1,09. Que ele é um bom fundo, eu também acho que ele é, mas 1,09 tá caro. Tem coisa melhor por menos. Então, eu não investiria nele. E lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de compra nem de vender. Eu tô falando, minha opinião, eu não investiria nele por causa desse P sobre VP tão grande, considerando que o dividend yield é meio fake. Se o dividend yield fosse real, ele tivesse realmente dando um dividendo que distribuído desse R$ 14 por ano, ou seja, ele teria que estar distribuindo na faixa de 1,20 por mês. E olha a média dele é apenas 0,77 nos últimos 2 anos. Ou seja, é quase a metade dessa renda que a gente vê lá no dividend yield dele. E a gente vê que ele tem uma boa quantidade de cotistas, 140 mil cotistas, para um fundo que é base 100, é muito boa essa quantidade de cotistas. E como eu falei, o patrimônio líquido dele ultrapassou a barreira de 1 bilhão e está em praticamente 1 bilhão e 50 milhões. E ele ainda falta alocar muitos recursos. E a gente vê que o fundo segue aquela metodologia dos fundos de tijolos. É tipo um reloginho. Todo mês é o mesmo valor. E normalmente cresce. Só cresce. Nunca decresce. Normalmente nunca decresce.
decresce. Só se acontecer uma vacância, né? Acontecer vacância, mas que é algo excepcional. Se não acontecer vacância, a tendência dele é sempre crescer, porque todo ano está tendo reajuste da inflação, ou seja, pelo IPCA, pelo IGPM, então sempre tem reajustes, e com isso a tendência é que sempre cresça o valor dos rendimentos distribuídos. Mas é um rendimento baixo, eu considero muito baixo, olha aqui, ó, praticamente 0,70 e aqui praticamente 0,71. Para fundo, por exemplo, de galpão logístico, os bons estão na faixa de 0,85 a 0,95, ou seja, aqui está bem abaixo de galpões logísticos. Esses valores aqui estão bem na cara, bem parecido mesmo com de lajes comerciais. É nessa faixa, às vezes até um pouquinho abaixo. E eu não gosto, por exemplo, eu não invisto em lajes comerciais, eu só invisto de tijolos. Eu invisto em galpões logísticos, em shopping e também renda urbana, ele também tem um pouco de renda urbana, e também em tijolos do setor do agronegócio. E aqui a gente vê o que eu acabei de falar para vocês, olha aqui, ó, quanto é que ele estava distribuindo no ano passado, cerca de 75 centavos, ó, 73, 76, 77, 77, você vê que é tipo um reloginho, ó, 78, 78, 78 e pá, paulada 5,65, ou seja, cerca de R$ 4,90 acima do valor normal dele. É como se fosse vários meses, tudo no mês só que ele deu essa paulada aqui, que foi a venda de um bem, que a gente vai ver lá no relatório qual bem foi esse aqui. Então isso aqui dá uma falseada ali nos valores do dividend yield, né? Se a gente retirar esse valor, como eu falei, em vez de estar 12,5% praticamente, cai para 8,5%, cai cerca de 4%. E aí deixa de ser um dividend yield muito atrativo. E aí depois ele voltou ao normal, ó, 79, 77, 72, deu até uma queda, ó, 78, depois esse ano aqui, ó, 78, 80, 81, 81, 81, 81, 82, quase 83 e 82 de novo. Agora no mês de agosto, a gente vai ver o relatório do mês de julho aqui. E antes disso, eu vou mostrar para vocês, falar para vocês alguns dados que eu peguei lá no Investidor 10 sobre a comparação deles com os pares dele, comparando com o setor de galpões. Ele é o número 1 de dividend yield, mas como a gente já sabe, que é por causa desse lucro extraordinário que teve nessa venda que aconteceu no ano passado. Ele é o número 1 de P sobre VP, ou seja, ele é o mais caro do segmento. Mas, como eu falei, considerando que ele seja de galpões, ele seria o mais caro de todos. Tá com P sobre VP maior, 1,09. E ele seria o sexto fundo maior em termos de patrimônio líquido. E lembrando, meus amigos, se você quiser um vídeo só seu, se liga na dica aí. Amigo, você quer me ajudar a acelerar o pagamento do YouTube para eu conseguir pagar aqueles conteúdos pagos que eu sempre falo para você? Então você vem aqui abaixo do vídeo, clica no valeu, vai abrir essa janelinha, você doa a partir de R$2. E aí no próximo vídeo eu te agradeço pela doação. E se você doar a partir de R$20, você coloca aqui no comentário o ticket que você deseja e eu vou analisar para você no próximo vídeo, seja ele de fundo imobiliário, Fiagro ou ação. Muito obrigado, valeu! Estamos aqui no relatório do mês de julho. Aqui a gente vê informações gerais. Por exemplo, aqui o AUZR trabalha com locações atípicas. Ou seja, quando o devedor devolve, ele paga umas multas bem pesadas. A gente vai ver isso aqui nesse relatório aqui, um caso recente que aconteceu. E ele trabalha com essas duas estratégias aqui, a Build to Suit, Sale and Leaseback. E a gente vê aqui que ele teve várias emissões e ele tá com 5 anos na bolsa. Ó, a primeira emissão dele foi em janeiro de 2018. Ou seja, ele completou 5 anos no começo do ano e já tá com 5 anos e meio, basicamente. E a última emissão agora, no final do mês de julho, terminou a sexta emissão. A gente vê que a gestora é a Alianza Gestão, como eu já falei para vocês, e a administradora é o BTG Pactual. Aí vamos lá. Esses comentários mensal são sempre as coisas mais interessantes da gente ver nos relatórios. Ele diz o seguinte, que dos 14 imóveis que o fundo tem alugados atualmente, 10 deles já tiveram uns aluguéis corrigidos pelo repasse inflacionário nesse ano, o que representa 62% das receitas imobiliárias do fundo. Isso é muito bom, né? A gente vê que ele já começou a pagar desde o mês de julho um valor a mais. Ele estava pagando abaixo de 80, né? Ou era 80 centavos e agora passou a pagar 82, quase 83 centavos. Deve-se exatamente ao reajuste dos aluguéis. E o restante desses imóveis vai ter atualização monetária ao longo do segundo semestre, sendo reconhecidos os efeitos caixas de 2 imóveis que ele tem alugado a BRF e um a Coca-Cola e um da DuPont, via esse fundo aqui, o TCER 11. Aí ele fala da venda desse imóvel aqui, IPG,
que foi mostrado em fato relevante do final do mês de junho. Mas antes aqui, vamos ler alguns dados que tinham ficado escondidos ali em cima. Ele tem uma taxa de gestão e administração e escrituração juntas, que somadas dão praticamente 1%, é 0,95%. Aqui não fala nada de taxa de performance, então creio que não tenha. E ele tem esses valores aqui que ele considera em caixa e valores mobiliários. 396 milhões do próprio fundo, meio milhão dessa Alianza Digital Realty e mais 9 milhões desse Tesser, que o fundo possui 99,85%, é praticamente todo o fundo, esse Tesser é do AUZR. Isso totaliza um valor de 406 milhões. Voltando aqui, a gente vê que a alienação, a venda desse imóvel aqui foi de 19 milhões, que vai ser pago em 4 parcelas de 4 milhões 825 mil. A primeira parcela vai ser paga em breve, provavelmente já foi paga, porque esse relatório é de julho. Aí vai ter mais uma parcela em janeiro do ano que vem, basicamente daqui a 6 meses. Mais uma, considerando que o relatório é de julho, é basicamente 6 meses mesmo. Depois mais um em julho, daqui a 1 ano, e daqui a 1 ano e meio, em janeiro de 2025, termina de pagar aqui o imóvel de 19 milhões. E todas essas parcelas vão ser corrigidas pelo IPCA. Ainda tem esse detalhe, não é esse valor aqui no final das contas, vai ser um valor até maior pela correção do IPCA. E o fundo já recebeu do inquilino, do IPG, ou seja, esse IPG foi um imóvel que foi devolvido. É o que eu entendi aqui. Ele tá pagando 5 milhões e 16 mil porque ele fez uma devolução antecipada do imóvel. Como eu falei, as multas para esses contratos de locação atípicas são muito pesadas. Ó. O cara pagou 5 milhões só porque devolveu antecipadamente o imóvel. Aí devolveu pro fundo e o fundo pegou e vendeu por 19 milhões. Este valor corresponde a 30 vezes o aluguel vigente. Assim que for concluída a venda, o lucro contábil apurado, calculado considerado entre a diferença do valor de venda acrescido da multa, será de aproximadamente 6 milhões e 200 mil. Isso é o lucro contábil. Lucro, viu, pessoal? É a diferença do valor comprado por valor vendido. O que dá um retorno de aproximadamente 34% sem considerar os aluguéis que foram recebidos. Isso dá uma taxa interna de retorno de aproximadamente 15% ao ano, que é uma TI muito boa, viu? Aqui ele fala sobre a sexta emissão e ele fala desses valores que ele tem em caixa aqui para aplicar. Caixa e valores contábeis de 406 milhões, que representam cerca de 39% praticamente do patrimônio líquido do fundo, que ele pode alocar em novos imóveis. E ele fala também sobre uma das aquisições que ele está tentando. Isso aqui pode ser naquela estratégia de sale and leaseback, né? Ele compra da Decathlon e aluga de volta para eles. Outra coisa importante que ele fala é isso aqui: a gestão continua ativa em relação a negociações imobiliárias para aquisições de novos ativos, além da prospecção de oportunidades. Havendo quaisquer novidades, informaremos imediatamente a todo o mercado. E aí ele fala sobre os dividendos, rendimentos do mês de julho, que aí ele fala que 82 centavos e meio, que vai acontecer no dia 25 de agosto, e ele fala que nesse mês de julho, no caso, tem os valores acrescidos dessa nova emissão de 311 milhões, que foi relativo à captação da sexta emissão, mais 5 milhões da multa que a gente viu lá do imóvel IPG. E ele diz que esse valor deve ser distribuído aos cotistas após a conclusão da venda do referido imóvel. Ou seja, vamos ter um rendimento extra e extraordinário sendo entregue também, esses 5 milhões aqui. Aqui a DRE do fundo, vamos focar aqui só no mês de julho. No mês de julho ele teve 14 milhões e 77 mil em receitas, distribuída nessas 4 aqui, ó. Receita imobiliária, amortizações de juros, que é negativo, está diminuindo o valor, mais receitas líquidas de imposto de renda, mais receita extraordinária. Ele já está colocando a receita extraordinária aqui, mas só que ele não distribuiu esse valor, diga-se passagem. E tem mais 1 milhão e 67 mil de despesas. No total deu 13 milhões, ó, a média dele é nessa faixa aqui, ó, entre 5 e 6. E ele recebeu 13 por causa desses 5 milhões aqui, ó, que ele teve de receita extra. O que daria 1,32 por cota, ou seja, cerca de 50 centavos a mais do que está pagando atualmente. E ele distribuiu 8 milhões, 135 mil, que dá 83 centavos. Ou seja, ele está com esses 50 centavos para distribuir. Assim que der tudo ok, fechar toda a negociação, ele vai pagar esses 50 centavos, ou seja, a gente vai ter um rendimento extra aí na faixa de 1,32 no mês que ele for distribuir. Vai ser uma porradinha, né, comparado àquele de R$5,60 e poucos centavos do ano passado, mas é algo interessante de qualquer forma. Aqui a gente vê as distribuições de dividendos que ele fez desde o final de 2021, aqui é 2022, 2023, ó. Aí ele mostra aqui, ó, alienação do Clarion,
esse Clarion foi que deu 4,88, quase 5 reais, como eu falei, 4,90 a mais de dividendo. Era 77 que ele pagava e teve esse extra aqui de 4,88, totalizando 5,65, ou seja, quem tinha muita cota nessa época aqui do fundo se deu muito, muito bem, né? E aqui ele fala também dessa aquisição do DuPont via o fundo TCE. Uma coisa que eu não gostei dele, que eu acho que já falei, mas vou falar de novo, é que ele não tem uma lista dos imóveis que ele possui, os valores que estão alocados em cada um desses imóveis, qual é o patrimônio alocado naquele imóvel, qual é o tipo de estratégia que está sendo utilizado naquele tipo de imóvel, o que tem lá, por exemplo, no relatório do RZTR, por exemplo, que é um fundo imobiliário também de tijolos, só que aplica no agronegócio. Isso eu não gostei. Essa parte aqui é bem interessante, a gente vê a lista dos devedores, basicamente. Então tá aqui a turma que está alugando os imóveis do fundo, a gente vê que o maior é esse aqui, a DuPont, Alphaville de São Paulo, é 20%, aí tá aqui as outras, aí tem essas outras, Balduco, DASA, toda essa turma aqui, a BRF, Globo, é a Globo mesmo, viu? TV Globo, eles têm um prédio que é alugado à Globo, e tá aqui 100% do portfólio é contratos atípicos, 100%. Então, fora essa boa diversidade de devedores, ele é mal distribuído geograficamente, praticamente, porque ele só tem São Paulo, aqui é São Paulo, só que estado de São Paulo e grande São Paulo, que ele divide, mas é 86% São Paulo e 14% em Rio de Janeiro, só são 2 estados na carteira dele. Eu acho muito pouco nesse caso. E aqui a gente vê a distribuição das classes de imóveis, como eu falei para vocês, a maioria dele é edifícios comerciais, é o que o pessoal também chama de lajes corporativas. É quase metade do fundo. Aí tem galpões, só que ele subdivide em galpões secos e galpões refrigerados, mas somando os dois dá 31%, é menos do que lajes corporativas, e também tem 15% de renda urbana e 5% de data center. E pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!